E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Este é o Vida e Saúde, hoje falando sobre nutrição e estética. Aqui conosco a doutora Fernanda Carvalho, ela é nutricionista, tem especialização em nutrição clínica, esportiva, funcional, oncológica e também fertilidade. Aceitou nosso convite brilhantemente, está dando uma aula de como a gente pode se cuidar mais e melhor a partir da nossa alimentação. E nós trouxemos aqui uma famosa pirâmide que já mudou o conceito. A gente vai na internet, digita pirâmide alimentar, tem um monte de formas assim, mas estamos entendendo até mesmo para você ter critério na hora de interpretar. E ela já colocou, né, a base da pirâmide, assim, a questão do exercício, a importância do exercício. Coloca, assim, esse aqui a gente já viu aqui, ó. Tem até uma raquete de tênis, gosto muito disso aqui. Tem isso aqui, eu vou pouco nela e tem que tomar bastante água, que é importante, né? Então, pode ser... Agora, água posso substituir por suco, mas jamais, por ser líquido, jamais refrigerante, né, doutora? Não, jamais. Jamais. E nem sempre o suco, tá? Ok, porque o suco ele é calórico, você não utiliza uma fruta só, a gente utiliza mais. Entendi. Os sucos industrializados, nem pensar. Aqueles de caixinha. Aqueles de caixinha. Eles ajudam, mas não entram como a quantidade de água por dia. É uma a mais. Eles, na verdade, eles ajudam faz lembrar o sabor, mas lá dentro, cuidado, viu? Vamos passar para outra, ela estava explicando a outra, então. Essa é a primeira base, a segunda, os carboidratos. Ela falou da importância porque são fontes de energia. A gente precisa de energia para levantar todo dia e trabalhar, né? Então, precisa de energia. Onde é que a gente busca? Carboidrato. Exatamente. Com moderação. Né? Com moderação, mas é nos carboidratos. Tá? E de preferência integrais, por conta dos nutrientes. Os cereais integrais, eles ajudam até, junto de outras vitaminas, que a hora que a gente terminar eu faço essa junção, na produção de queratina, que é bom para pele, unha e cabelo. Depois a gente faz essa junção toda. A gente tem aqui, doutora, assim, aquele óleo de linhaça, tem um monte assim, daqueles farelinhos, assim, se coloca. Isso é bom? Isso tá nesse... Entra aqui. Entra né? Aqui. Agora, o pão, doutora, assim, tem aquele pão caseiro da mãe, da nona, tem aquele pãozinho de padaria, etc. Como é que é assim, uma orientaçãozinha na hora de escolher o pãozinho, doutora? Porque também ali Frei, assim, ó, é complicado, né? O pãozinho caseiro é uma delícia, é farinha branca, mas é um processo de fermentação natural. Então... Vamos, não pensando no carboidrato em si, mas pensando, por exemplo, na digestão. No processo de fabricação. Tá? Ele é leve, ele é um pão saudável. Entendi. Não faz mal, tudo que eu disse, em excesso nada faz mal. Então, se o paciente falar para mim, ó, eu não abro mão de comer o meu pão de fermentação natural, o meu pão caseiro. Vamos colocar ele no roteiro alimentar e aí a gente exclui os outros alimentos depois. A gente faz um balanço nisso, tá? Mas não é ruim, não é não saudável. É que a farinha branca altera, tem todo um processo metabólico de glicose, de insulina. Mas não é que não dá para ser incluído na alimentação. Isso dá. Uma pessoa, eu vou colocar assim, uma pitadinha, assim, um fermentinho. Assim. Uma pessoa que está se tratando, talvez, assim, de uma doença, se recuperando de uma doença, enfim... até mesmo uma doença mais delicada, mais grave, um câncer, a alimentação muda? Ela ajuda. Pode ter... Ela ajuda. Por exemplo, eu trato pacientes com câncer também. A senhora aqui tem E aí a gente não exclui nada da alimentação do paciente. Porque é um paciente debilitado, ele não tem muito apetite, por N razões de tratamentos, então a gente coloca o que é prazeroso para ele. Entendi. Então, o pão branco, o bolo, essa teoria de excluir farinha branca, açúcar, lactose, não entra, em algumas equipes eles aceitam, tá? Em outras não. Mas a célula tumoral, ela é uma célula que ela sofre um processo de mutação muito rápida. Então, não é a farinha branca e o açúcar que ela vai se alimentar. Se não tiver a farinha branca e o açúcar, ela vai se alimentar da gordura. Entendi. Entendeu? Do glutamato. Ela se alimenta de outros substratos ela vai energéticos. em outra dispensa, ela vai em outras gôndolas. Então, né? Esse processo que a gente fala de retirar a alimentação do paciente com algumas doenças, não entra, pelo menos na minha prescrição, eu dou, Tem dá um pra incluir. pessoalzinho acompanhando a gente, doutor, até gostaria que falasse assim, tá lá a Marina, a Monize, o Valdir, mas tem uma pessoa muito especial, a Mari Lúcia, lá em Araranguá, Santa Catarina, está acompanhando, ela está se recuperando de um câncer de estômago, tudo mais assim, ela está bem magrinha, né?
por causa do processo assim. Então a gente incentiva que ela se alimente bastante. Ela está num processo de cicatrização, de tudo aquelas cirurgias, enfim. Gostaria que a senhora desse uma mensagem para a Marilúcia lá, que a gente sentia, olha, come bastante, come bastante. Agora a Marilúcia é uma nutricionista que vai falar com você, viu? Qual câmera que eu olho, Frei? Aqui, doutora, essa aqui. Aqui? Né? Vamos lá, Marilúcia, vamos lá. A senhora está se recuperando desse câncer de estômago. É um câncer delicado, mas precisa comer, tá? Sem alimentação, a senhora não consegue se recuperar. Então, o que a gente orienta? Comer de hora em hora, em volumes pequenos, porque é uma cirurgia grande, e eu sei que a senhora não consegue comer grandes volumes, tá? Consuma de hora em hora carboidratos, frutas, principalmente as frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes e vão te ajudar nesse processo de recuperação. Bastante legumes e verdura, tudo feito em casa. Evita não comer na rua, tá? Por conta de intoxicação alimentar, higienização. Mas legumes, frutas e verduras pode consumir. Os tubérculos também, porque são fontes de carboidratos e vão te ajudar até no processo de saciedade, ok? E bolo, bolachinha, biscoito, um panetone, um chocotone, não tem nenhuma restrição alimentar, tá? Pode consumir de tudo, mas de hora em hora para você começar a trabalhar o seu processo de cicatrização e melhorar o volume da sua ingestão. Viu, Marilúcia? Tá vendo? Todo mundo está preocupado com você, querendo o teu bem, viu? Então, se alimente bastante, viu? Um beijo para nossa amiga Geni de Valinho também, está se recuperando, que Deus abençoe, viu? Tá vendo? É isso que a gente quer ajudar, na alimentação aí, para recuperar, voltar a ter saúde, viu? Então, doutora, assim, tem mais algo, tem muito mais sobre carboidrato, mais alguma coisa a mais, doutora? Acho que só. Para o pessoal que está preocupado com estética. Isso. Que é importante a gente falar. Por que o carboidrato deixa aquela barriguinha chata, doutora? Por que acontece? Peraí. O excesso de carboidrato, com o excesso a gente faz uma liberação maior de glicose. Não que eu tenha isso, pelo contrário, né? Não dá o close no geral, pelo amor de Deus. A gente faz uma liberação maior de glicose e os níveis de insulina acabam se aumentando. O excesso de insulina circulante, ele se deposita na região abdominal, principalmente no homem, e nas mulheres na região de quadril, né? Essa região mais baixa aqui. E isso pode levar a um acúmulo de gordura, que causa a famosa celulite, odiada por todas as mulheres, né? E a gordura abdominal. Então, com a redução dessa ingestão de carboidrato, a gente libera um nível de insulina menor, o que ajuda no processo de emagrecimento. Tá vendo aí? Ó, é a luta diária, viu? É a luta diária. Vamos dar um passinho, doutora, porque depois, certamente, com as perguntas, a gente volta aí na nossa pirâmide. Terceiro grupo, então, subindo a nossa pirâmide. São os grupos a gente chama de reguladores, tá? Porque eles ajudam no processo de funcionamento intestinal, que são as verduras, legumes e frutas. São fundamentais para a saúde. Tem todo um processo de vitamina. Então, por exemplo, a gente tem as vitaminas A, focando na estética, tá, pessoal? Vitamina A, vitamina D entra na parte de lácteos, mas a gente fala depois. Vitamina C, tá? Que são os alimentos alaranjados, mais avermelhados. Bom para os gripes, resfriados e companhia limitada. Exatamente. Vitamina E, que são Vitamina A para a pele, atenção. Para a pele e para a visão também. Para a visão. Né? Os verdes, são as verduras verdes escuras. Ferro, mais assim. Ferro, vitamina E também. Exato. Temos o ácido fólico, que faz toda essa composição. A imunidade, né? A questão da defesa, né? Exatamente. Aí nós temos o zinco e o magnésio, tá? Então, esse é o grupo mais completo e que jamais deve faltar no prato de... Agora eu quero colocar a senhora na berlinda aqui, doutora, assim, mas a fruta, Frei, a fruta tem o açúcar, que é chamada frutose. Quanto de fruta que eu tenho que comer por dia, doutora? Vamos lá, de 3 a 5 porções por dia. Porções não significa uma fruta inteira? Geralmente sim. Sim. Tá? O que não significa fruta inteira, por exemplo, o morango, que é uma quantidade menor. Então a gente calcula de 5 a 8 unidades, tá? Que significa uma porção. Uma porção é uma maçã e de preferência com casca, tá? Aquele potezinho de sobremesa ali, aquilo representa uma porçãozinha. Uma porção, exatamente. Então, a maçã é uma porção, a pera é uma porção, banana, uma unidade é uma porção. O morango já entra nessa quantidade um pouquinho maior. A uva, um cacho pequeno, gente, não é do grande não, tá? Principalmente agora que é época... Né? A manga, doutora? A manga, então, a manga é um problema, né? Docinha, delícia, gente, porém... Frei, dependendo, para facilitar a vida do meu paciente, a gente joga isso no cálculo alimentar. Tá. Então, por exemplo, uma manga, ele não vai cortar metade e vai guardar metade. Então, a gente
coloca a fruta inteira e reduz em alguma outra alimentação, Ok. ou no almoço ou no jantar, tá? Entendi. O ideal é consumir as frutas sempre de estômago um pouco mais vazio. Por quê? Até para o pessoal que tá, Dona Marlene aí que está se tratando, é uma prevenção para o câncer. Marilúcia. É Marilúcia, né? Marilúcia, É uma prevenção para o câncer. Então, por exemplo, no café da manhã, antes de entrar o pãozinho, o ideal é consumir uma fruta. No meio da manhã, a gente geralmente coloca uma fruta mais alguma outra porção. Uma castanha, um Entendi. iogurte, enfim. O problema é no almoço e no jantar. Como é que a gente vai consumir uma fruta antes? Acaba atrapalhando Ok, a ingestão. ok. Então, aí entra como sobremesa. Então, a gente põe as frutas mais digestivas. Um abacaxi pode entrar como uma sobremesa, tá? Meio da tarde, outra. E se não quiser no jantar, come uma fruta antes de dormir. Então, sempre, quanto mais vazio está o estômago, melhor é a absorção dos nutrientes. O problema não é, a gente entende que a questão do valor nutritivo, o problema é uma só. É quando assim, é uma só. Tem lá uma fruta gostosa, tem uma banana, aquela banana prata deliciosa, banana maçã. Como ficar só numa, doutora? Frei, tem que ter esse autocontrole, Frei. Porque se a gente consome mais de uma, dá esse disparo de insulina, que aí causa a barriguinha. Entendeu? Entendi. Então, o excesso da frutose também pode alterar a glicemia, pode alterar o colesterol. Até saiu um estudo recente de ácido úrico, que o excesso, na verdade, a junção de todas as frutas, esse excesso de frutose, pode elevar o ácido úrico. É um estudo recente até. São pouquíssimos, mas... Mas então, a senhora acabou de matar uma charada que acontece comigo. Ou seja, eu fiz um exame de sangue e tem um índice de ácido úrico, 7, não sei o que lá. O meu está 8 pontos, não sei o que lá. Alto. Ou seja, eu disse, mas onde é que está vindo isso? Eu sou devorador de fruta, doutora. Olha... Eu sou devorador de fruta. Ou seja, então a minha fonte do ácido úrico está vindo por aí. Né? Porque o ácido úrico, a fonte são das purinas, que são os grãos, né? Exato. Feijão, lentilha. Se o senhor não consome em excesso, da onde está vindo isso? Da fruta. Da fruta. Da fruta. Saiu um estudo recente disso. Ai, temos que Agora nós vamos reduzir só a fruta, Frei. E os legumes, doutora, assim, melhores consumidos crus, cozidos, os dois? Como Os dois. As folhas, na verdade, assim, alguns a gente orienta a consumir cru, tá? Mas por conta da biodisponibilidade, não vai interferir tanto na biodisponibilidade das vitaminas quanto o cozido. Então, o que for de preferência do paciente. As folhas, geralmente, a gente coloca cru, em formas de salada, a não ser a chicória, a couve, que a gente orienta mais cozida. Aí não tem limite, aí pode comer... De 3 a 5 porções também. Também. As frutas e legumes de 3 a 5 porções por dia. Então, dá para fazer essa divisão e aí a quantidade é de acordo com cada paciente. Eu gosto muito desse terceiro grupo. Eu realmente gosto muito desse terceiro grupo. Ou seja, assim, vamos subir um pouquinho só para a gente avançar aqui. Ou você na sua casa está tendo alguma dúvida, está tendo alguma pergunta disso aqui? Você está comendo alguma coisa em excesso? Estão dizendo para você não comer isso? Pergunta, aproveita, faz a sua pergunta aqui. A doutora está aqui. Se tem alguém nesse planeta aqui inteiro, está aqui hoje, viu, gente? Está aqui hoje, viu, né? Quarto grupo, então, subindo a nossa pirâmide, aí vem carne, proteína, doutora. Vamos assim, lá, o grupo leite, dos lactose, como está aí, né? Por que a gente chama de construtores? Porque a proteína é responsável pela formação dos músculos, né? Ela quem dá sustentabilidade. Veja que em praticantes de atividade física, o que a gente aumenta? Carboidrato e proteína. Tá? Aí o ovo está aí, eu já vi o ovo aí. O ovo está aqui. Então, vamos lá. Aqui, de 1 a 2 porções. De carne, no geral. No geral. Ou peixe, ou ave, ou a carne vermelha. Os ovos, Frei, a gente tem alguns estudos recentes que dá para ser consumido 2 unidades por dia. 2 unidades por dia? Por dia. Cozidos de preferência? Cozidos ou como omelete, ou ovo mexido, só frito que não. Frito naquele óleo, naqueles azeites, não? Frito no azeite, então, não todos os dias, tá? Mas esporadicamente isso pode acontecer sim. Tá. Mas um ovo mexido, um omelete com legumes e verdura, isso dá para ser incluído. Na salada também? Na salada também. Aqui entram os queijos, mas o queijo eu jogo mais para o produto lácteo, que é outro grupo, tá? Então, aqui são os grupos dos construtores e proteínas. Tem que fazer parte da alimentação. Para quem é vegetariano, o que a gente coloca? Quinoa. Quinoa, que é super proteico. E aí, a gente acaba trabalhando com o feijão, lentilha, grão de bico, que entram nas oleaginosas. Tá?
Porção também de 1, 2 para cada por dia. Então entra no almoço e entra no jantar, digamos assim. Disseram para mim, doutora, assim, o ácido úrico pode ser elevado também pela carne vermelha, pela carne. Sim. Ou seja, eu sou de comer pouca carne, ou seja, eu como pouca carne. Então é a fruta, ou seja, eu já descobri que é a fruta. Assim. Agora, o leite está aqui, doutora, assim, o leite, né? A gente tem tantos tipos de leites, né? Ou seja, que nem a vaca reconhece que aquele leite é dela, né? Tanto alterado. E como é que fica, doutora, na seleção? Desnatado, integral, isso aqui lá, tem um monte que o mercado oferece tantas alternativas. Oferece, e daí? vai oferecer mais ainda, tem tudo menos leite lá dentro. Exatamente, esse é o problema. Na verdade, essa intolerância à lactose que se tornou uma febre hoje... Não se tinha lá atrás. Não tinha lá atrás. Por quê? Não tinha nenhum... O leite não era modificado como hoje, né? Então, hoje, vamos começar pelo integral, desnatado e semidesnatado. O leite é o mesmo, o que muda? Teor de gordura. Então, o integral é o completo, semidesnatado é menos gordura, o desnatado é aquela água. Eles vão quebrando as moléculas do leite. Exato, mas a composição com N coisas juntos, de antibióticos e anti-inflamatórios, que na verdade é o que tem no leite hoje, é a mesma, tá? Só vai mudar o teor de gordura. Hoje já existem os leites vegetais, que são caríssimos, então nem todo mundo tem acesso, tá? Para o paciente que fala, o que eu posso fazer? Não precisa tirar o leite, diminua a quantidade, tá? Esse tipo de leite, por ter uma quantidade muito grande de antibióticos, de anti-inflamatórios, tem causado muito problema renal. Por que a senhora fala antibiótico anti-inflamatório? Porque faz parte da composição. É interessante... O que não era para ser. É interessante o que ela está dizendo, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Não foi em vão. Porque o que acontece, né? Eu já vi uma matéria, estudei sobre isso, já vi um documentário, enfim. Porque as coitadas das nossas vaquinhas, enfim, tem aqueles aparelhos que se coloca na mama ali, né? Para extrair o leite, enfim. E aquilo, às vezes, é um processo tão violento, tão violento, porque suga. E a vaca também tem que descansar, tem que descansar. Mas aqui o estresse, tudo mais assim. Então, aquilo não deixa. Então, começa a tirar e entra o sangue, e vai tudo no leite. Por isso que ela falou assim, tem um processo inflamatório, processo não sei o que lá, por causa desse também, de como é extraído o leite da coitada vaca. Não era aquele leite da vovozinha, do vovozinho, da mamãe e pai que ia lá na vaquinha, tirava com carinho, enfim, amarrava o pezinho para não dar coice, etc. E tirava aquele primeiro leite que deixava o bigodinho nas crianças, enfim. Isso, né, é muito raro. É raro, né? Hoje. É raro. Que seria o original, que seria o saudável, etc. Né? Mas esse processo, o mercado, né, como os frangos aí, está aí, ou seja, hoje é um pintinho, hoje é um ovo, amanhã é um frango, depois da manhã já está no mercado. Né? É assim que acontece. Né, Frei? E tem hormônio também, né? Exato. E essa modificação do leite tem causado N problemas de saúde, não só as alergias como intolerância à lactose, quanto problemas renais, né? O índice de pacientes com problemas renais que consomem os leites industrializados é muito grande, aumentou muito. Eu, particularmente, eu posso comer o queijo, posso comer outras coisas, mas o leite, assim, não sei, não vai. Ou seja, a questão ele não vai também, te fazer falta hoje, Frei, não faz. A gente consegue come leite porque é bom para o osso, né? Não, tem os outros alimentos que têm cálcio. Por exemplo, todas as verduras verdes, escuras, são riquíssimas, muito mais ricas em cálcio do que o leite. Exatamente. Né? Ninguém está dizendo aqui para você deixar de tomar leite, comer leite, mas assim, não priorize só isso. Tem outras fontes de cálcio, de vitamina D. Isso é bom para o osso, né? É bom para o osso. Mas às vezes tem outras complicações assim, que a gente está ingerindo e não sabe o que é. Para quem tem a sorte de ter uma vaquinha na fazenda, é feio. E os queijos aí, doutora? Os queijos estão liberados, não pode. Queijo branco, o queijo meia cura, tá? Também é liberado, não é um queijo gordo, então dá para consumir no dia a dia. Hoje nós temos o queijo canastra, que é até muito feito no pessoal de Minas tem muito acesso a isso, né? Mas o queijo branco em si, que é o da rotina de geralmente muitas pessoas, ele pode e deve ser consumido diariamente, tá? Porção de 1 a 2 por dia. Tá. De laticínios, eu estou dizendo. As proteínas também, de 1 a 2, e os laticínios de 1 a 2. Entra nos iogurtes. Hoje nós temos alguns iogurtes que têm um teor de proteína muito maior. Então, ele dá uma saciedade, ele promove uma saciedade maior para o pessoal que trabalha uma prescrição legal. Se não, gente, para quem faz coalhada ou iogurte caseiro, vale a pena do mesmo jeito. E aí, o que eu sempre oriento? Não jogar, sabe o soro que forma?
quando a gente faz o iogurte em casa, ele forma um soro. Exato. Muita gente joga aquilo fora. E aquilo é o whey protein, que é o suplemento que a gente dá para atleta. Exato, né? Então mistura junto com uma granola, com uma fruta, que é uma alimentação super saudável. É mais saudável. Eu tenho assim, de tanto aprender que com de saúde, a gente tem assim alguns conceitos já. Eu tenho conceitos e alguns preconceitos, assim. Então, nós vamos chamar um intervalo agora, está muito gostoso o tema. Eu quero já ler a sua pergunta com a doutora Fernanda aqui, então nós vamos chamar um intervalo, não sei se temos mais, assim, eu acho que um ou dois, o topo da pirâmide. Vamos lá, então a gente volta já só para você.